Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 6 de abril, agora na Espanha, 22 horas e 56 minutos, no Brasil, 17h56 da tarde. Gente, BTC, nesse exato momento, está superando a VWAP mensal do mês passado. A gente basicamente rasgou a upper. Como o Bitcoin aqui no 4 horas está dando vigência a uma cunha, depois de estressar a aresta superior naquele topo em 76.022, alcançado em 16 de março, o Bitcoin voltou para prestar continência para a base da cunha, segue desenhando uma sequência de fundos ascendentes, em que pese louváveis opiniões de nematóides em contrário. O Bitcoin segue dando vigência a essa cunha. Então o Bitcoin só vai parar em 74 mil dólares. Aqui vai ser o ponto de inflexão. Mas observem o que o Bitcoin está fazendo nos time frames maiores. Está fazendo no mensal, onde ele está absolutamente sobrevendido. No semanal, onde o Bitcoin está ostentando uma longevidade em termos de afastamento da salva de médias móveis completamente inédita. No próprio diário, o Bitcoin, neste exato momento, está estressando a LTB, que está ditando a toada dessa queda e linkando todos esses topos descendentes desde da última máxima histórica de todos os tempos em 126 mil dólares. Então, neste exato momento, o Bitcoin está estressando a LTB, que está ditando a toada de todo esse movimento de baixa que está prestes a ser revogada se a gente romper, por exemplo, para 74 mil dólares. E é isso que o gráfico de 4 horas está indicando. Se o Bitcoin revogar essa LTB, que basicamente está impondo o viés de baixa desde o último topo histórico e da última máxima de todos os tempos, o Bitcoin só vai parar na resistência subsequente. E onde é que está a resistência subsequente? Lá na média móvel de 200 períodos, em 91, 92 mil dólares. Escutem o que eu estou falando. A principal força motora de expansão do market cap do Bitcoin, que é o M2, olha aqui, olha a notícia, hoje o M2 americano bateu um novo recorde. Para quem não sabe, o M2 americano ultrapassou pela primeira vez na história a base monetária norte-americana, ou seja, o índice que mede a impressão de riqueza pelo Estado soberano norte-americano, bateu 22,66 tri de dólares. Agora, isso aqui é a principal força motora de expansão do market cap do Bitcoin. Esqueçam petróleo, esqueçam guerra no Oriente Médio, esqueçam qualquer coisa. Quando você inunda e dilui a referência através da qual S&P 500, Nasdaq, BTC são valorados, a Nasdaq 100 é um índice pontuado em dólares. O S&P 500 é um índice pontuado em dólares. Quando você inunda o referencial, você tem mais divisas soberanas, mais dólares buscando os mesmos ativos escassos. Gente, esqueçam qualquer coisa. A correlação entre expansão do M2 global e expansão do market cap do Bitcoin, num índice que vai de -1, que seria diametralmente oposto, até +1, que seria o próprio M2, essa correlação entre M2 e BTC está em 0,9. Não existe nenhuma outra força motora que seja capaz de guiar a expansão do market cap do Bitcoin como a expansão do M2. Só que o M2 norte-americano, ele explodiu e ele dita a toada da expansão do M2 global. Gente, isso aqui é questão de muito pouco tempo para o Bitcoin explodir e estressar a mediana da grade de regressão logarítmica exponencial. O Bitcoin vai explodir num espasmo para 300 mil dólares e vai pegar muito Zé Topinho de calça curta. Escutem o que eu tô falando. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Não ousem estar desembarcados
dessa mega pernada de prosperidade que vai impor um deslocamento absolutamente sísmico de riqueza. E olha, agora vejam a principal notícia na Zero Hedge hoje. A espiral da dívida norte-americana terminaria na destruição do dólar, mas há 6 verdades duras que os Estados Unidos não podem mais ignorar. Essa reportagem dá conta de que o endividamento público norte-americano são 6 verdades que eu vou analisar aqui no canal com vocês agora. Ela dá isso aí, assim, eu vou pontuar as verdades inconvenientes sobre a situação fiscal americana e cada um que chegue à própria conclusão. Verdade número 1, é politicamente impossível cortar os gastos. Hoje, os gastos com os juros da dívida norte-americana, eles já representam o segundo maior gasto. Até 2 anos atrás era o terceiro maior gasto. Só perdia para os benefícios sociais, né? Previdência, Medicare e o gasto com defesa, com o Pentágono. Hoje já é o segundo maior gasto. Pela primeira vez na história, os gastos com serviço da dívida, pagamento de juros, superaram os gastos com o Pentágono, com a defesa. Agora, observem o drama norte-americano e entendam como os Estados Unidos eles estão num dilema que não tem solução. Com a dívida federal ultrapassando 39 trilhões e os gastos com o serviço da dívida, pagamento de juros em 1,2 tri, e já é a segunda maior despesa do governo americano, gente, o Ray Dalio, que acaba concluindo essa reportagem aqui, esse jornalista acaba concluindo com o pensamento do Ray Dalio, ele chegou ao seguinte ponto de inflexão. Ou o governo pede mais dinheiro emprestado, ou seja, emite mais títulos para seguir pagando essa espiral absurda de endividamento, vai pegar mais emprestado para emitir mais títulos de endividamento para pagar mais juros. Só que o detalhe dessa reportagem é que os Estados Unidos vão ver 68% de toda essa montanha de 38 trilhões de dólares, vão ver esse 68% dessa montanha de 38 trilhões de dólares, vão ver esses títulos vencendo agora até 2028. E vai ser a primeira vez na história dos Estados Unidos da América que eles vão ter que rolar toda essa montanha de endividamento a um juros completamente bizarro. A patamares de juros completamente bizarros. Isso não tem precedente na história dos Estados Unidos da América. Porque o fato do serviço da dívida já ter superado os gastos com defesa é só um indício do tamanho da deterioração fiscal norte-americana. Agora, a segunda verdade, que é endividar-se mais como a única forma politicamente aceitável de financiar o déficit que vem pela frente, porque o teto da dívida americana ele foi aumentado, ele vem sendo aumentado a cada mandato político. Só que hoje a gente percebe que dentro de um mesmo mandato presidencial, o teto é aumentado inúmeras vezes, como está acontecendo com o mandato do Donald Trump. Desde 1944, o teto do endividamento foi aumentado mais de 110 vezes. Isso não é fraqueza, isso é um resultado racional de um sistema político onde nenhum lado tem incentivo para cortar gastos que acabam beneficiando diretamente os eleitores. Mesmo que houvesse uma taxação bizarra de 100% do patrimônio de todos os bilionários americanos, o que daria mais ou menos 10, 11 trilhões de dólares, isso não faria frente, isso não seria capaz de bancar as 2 maiores despesas do governo americano por 9 meses, que seria os benefícios sociais e o pagamento de juros. Se você pegasse toda a grana do Elon Musk, todo o dinheiro do Elon Musk,
os Estados Unidos, o governo americano não conseguiria pagar nem 8 meses com gastos em defesa. Ou seja, é bizarro o que está acontecendo. Ou seja, essa reportagem dá conta de que os Estados Unidos entraram numa espiral de financiamento de déficit via emissão de mais títulos que não vai ter fim. Eleitoralmente é impossível cortar esse tipo de espiral. Uma outra verdade inconveniente é que mais da metade de toda essa montanha de endividamento, ou quase 70% da dívida, vai vencer até dezembro de 2028. Cada refinanciamento a essa taxa de juros bizarra vai aumentar ainda mais o gasto com juros. Uma outra quarta verdade inconveniente é que, pela primeira vez na história, os gastos com juros superam os gastos com defesa. Já é a segunda maior despesa americana. 23% da receita tributária federal americana vai apenas para pagar os juros da dívida. Isso é insustentável, politicamente falando, é insustentável. O Ray Dalio identificou isso como um ponto de inflexão, né? É o cruzamento do horizonte de eventos de um buraco negro. Chegamos a um ponto em que estamos a pedir dinheiro emprestado para simplesmente manter o endividamento em dia, pagando juros. A quinta verdade inconveniente é que o Fed virou uma máquina de monetização da dívida. Quando o mundo não está disposto mais a emprestar liquidez para o mercado obrigacionista americano, já que eu venho reportando aqui no canal que a Genius Act, que é o marco regulamentar das stablecoins, está impondo por força de lei que cada stablecoin emitida seja lastreada em títulos públicos, isso vai causar uma inundação de stablecoins no sistema. Por isso que eu estou falando. A hora dos senhores aportarem nas melhores altcoins é agora. Porque sem ter bancos centrais estrangeiros, sem ter fundos soberanos estrangeiros que estejam dispostos a financiar os Estados Unidos, eles vão se financiar por força de lei. E a lei que existe obrigando o lastro de cada stablecoin ser um título público, essa parece que vai ser a grande força motora de retroalimentação do endividamento público norte-americano. A única alternativa que o Fed tem agora, neste exato momento, para poder financiar o Tesouro americano, é comprando esses títulos no mercado secundário. Só que, gente, se existe uma lei obrigando as emissoras de stablecoins a lastrearem cada USDT, cada USDC em títulos públicos, vocês acham que o Fed vai preferir expandir regularmente, ou seja, de forma regulamentar, o market cap das stablecoins ou fazer explodir o seu balanço patrimonial? Se o Fed tem o poder regulamentar de expandir o market cap das stablecoins, só fazendo pequenos ajustes, é óbvio que ele vai preferir isso à explosão do seu balanço patrimonial. Só que na prática isso expande o M2, porque o M2 ele se expande não só com impressão de dólares, mas também com impressão de títulos públicos. A sexta verdade inconveniente: a desvalorização do dólar é o resultado provável dessa trajetória. Só que isso vai ser sentido com um delay relativamente grande, porque o governo sistematicamente gastando mais do que arrecada, na prática ele está financiando, se endividando ainda mais ou imprimindo ainda mais dólares para poder pagar o serviço da dívida. E o dólar ele tem colchões e reservas únicas que retardam esse processo, né? O próprio estoque de ouro dos Estados Unidos da América, com 8 mil toneladas, que seria mais ou menos 3 ou 4% de todo o ouro já minerado no planeta, o colchão do petrodólar, que até pouco tempo atrás, antes dessa guerra
no Oriente Médio impunha a compra de dólares norte-americanos para se ter acesso ao insumo energético básico da nossa sociedade industrial, esses colchões retardam um pouco a percepção de perda do valor do dólar. Mas isso não evita que efetivamente isso aconteça. Agora, entenda uma coisa, o Fed tem o poder regulamentar de expandir o seu balanço patrimonial ou a expansão do market cap de stablecoins. E chutem o que ele vai fazer. Gente, os trilhos onde toda essa montanha de riqueza vai trafegar são as L1s, são as L2, são os Oracles, toda a infraestrutura de DeFi, são os LP tokens. Gente, tudo isso vai catapultar, melhor dizendo, a infraestrutura da Web3 para patamares insanos. A hora de aportar nas melhores altcoins é agora. As pessoas não estão entendendo o tamanho do deslocamento sísmico de riqueza iminente e que vai acontecer em muito pouco tempo. Só que isso está se transformando numa panela de pressão que está se retroalimentando. E vejam que ao lado de tudo isso que está acontecendo em termos macroeconômicos, olha o que o Michael Saylor está fazendo da Strategy. Ele comprou mais 4.871 bitcoins nos últimos 5 dias, totalizando 330 milhões e elevando o seu patrimônio em Bitcoin para 767 mil BTCs. Gente, vocês têm ideia do nível de colapso na oferta que esse tipo de dreno institucional está criando para o Bitcoin? A Strategy, ela está comprando, a Strategy, em média, nos últimos 24 meses, comprou algo próximo a 3 mil BTCs dia. A Strategy hoje detém 3,8% de toda a oferta circulante de BTC. O custo médio de cada Bitcoin para a Strategy agora está ligeiramente acima de 70 mil dólares. Tamanha a quantidade de BTC que eles compraram nos últimos 24 meses. Agora, pensem no que isso significa. Uma empresa está comprando Bitcoin e continua comprando num ritmo que nenhum institucional jamais imprimiu na história dos criptoativos. Isso não é comportamento de trader, isso não é comportamento de fundo especulativo. É o comportamento de uma entidade que acredita que o preço no curto prazo é absolutamente irrelevante diante do que está por vir. E cada Bitcoin disponível hoje a esse nível de preço é uma dádiva. Agora, o relatório da CryptoQuant que fundamenta essa reportagem de hoje e acaba noticiando a última compra, esse documento relata que nos últimos 30 dias, até 31 de março de 2026, só nos últimos 30 dias, a Strategy acumulou 44 mil BTCs. A média dos últimos 24 meses foi uma média de quase 3 mil BTCs dia. Os ETFs de BlackRock, Fidelity, os institucionais todos, acumularam nos últimos 30 dias 50 mil BTCs. Então a gente está falando de um total absorvido nos últimos 30 dias de 94 mil Bitcoins. Agora vejam o outro lado dessa equação. A mineração global de Bitcoin só é capaz de produzir 450 Bitcoins por dia. Depois do último halving, só é possível se produzir 3 BTCs a cada 10 minutos. Gente, a conta ela é matemática. A explosão no preço do Bitcoin não é uma previsão, é uma equação. Não sejam minerais e não tenham a ousadia de ficar de fora dessa mega pernada de prosperidade. A demanda institucional por Bitcoin nos últimos 30 dias foi algo próximo a 94 mil BTCs. A oferta de mineração em 30 dias
basicamente não bateu nem 13.500 BTCs. Há um déficit nos últimos 30 dias de 80.500 bitcoins. Significa que só a Strategy e os ETFs absorveram 6,96 vezes a nova oferta produzida pela mineração. Gente, não precisa ser um gênio da matemática para entender que a cada semana que passa sem o preço do Bitcoin subir, é mais uma semana onde mais BTCs podem ser drenados do mercado através da sistemática criada pelo Michael Saylor. O Michael Saylor, ele emite ações preferenciais e bonds para levantar capital, usa esse capital para comprar mais BTC. Os investidores que compram as ações preferenciais estão essencialmente comprando exposição alavancada ao Bitcoin. Só que esse modelo, ele encontrou uma ponte institucional de conversão de grana institucional em Bitcoin que se retroalimenta. Agora, se a gente adicionar os ETFs a esse dreno institucional e considerar os fundos de pensão que compram ETFs de BlackRock e Fidelity, as gestoras que alocam por mandato, gente, a gente está falando de uma quantidade em torno de 1,5 milhão de BTCs que estão fora do mercado e que não vão voltar para o supply circulante do mercado por conta de variação de preço no curto prazo. Gente, os mercados de ativos, eles funcionam na margem. O preço do Bitcoin, ele é determinado não pela quantidade total de BTCs disponíveis, teoricamente, mas pela quantidade disponível para negociação no momento em que compradores e vendedores eles se encontram. Quando a oferta marginal é baixa e a demanda marginal aumenta um pouquinho, o preço precisa subir muito para encontrar um patamar onde vendedores e compradores estejam dispostos a fazer negócio. A questão analítica aqui honesta é que a oferta marginal disponível de Bitcoin hoje está indo a zero. A CryptoQuant, ela monitora a quantidade de BTCs nas exchanges, que é o proxy mais preciso da oferta disponível efetivamente de BTC para venda. Então, se existe mais de 3 milhões de BTCs disponíveis em exchanges, como já aconteceu em 2022, então teria que surgir uma força compradora descomunal para criar uma atração parabólica em favor do Bitcoin, ou o Bitcoin cair muito a ponto de justificar uma pressão parabólica bizarra, como foi o caso da crise pandêmica, que fez o Bitcoin cair para 3.700, e o resultado foi que um sopro de demanda fez o Bitcoin explodir para 69 mil dólares. Só que agora, a gente está diante de uma oferta disponível de Bitcoin nas exchanges abaixo de 800 mil BTCs. Com uma absorção mensal dos últimos 30 dias de 94 mil BTCs, não é preciso ser um gênio para entender que vem um mega colapso na oferta e uma explosão de preço para encontrar um patamar onde compradores e vendedores resolvam fazer negócio. Qualquer coisa pode ser o gatilho. O Fed pode cortar o Fed vai ter que cortar os juros, porque senão os Estados Unidos vão ter que rolar 70% de um endividamento de 39 trilhões quase, a uma taxa de juros de 4,5%. Isso não vai rolar. O Fed vai cortar sim ou sim, como se diz aqui na Espanha. Qualquer coisa pode ser o gatilho. Pode ser a Clarity Act, que está em vias de ser aprovada no Senado. Pode ser o Kevin Warsh anunciando um corte de 0,5% ou de 1%. Ou simplesmente o mercado acordar e virar. E pronto, o Bitcoin explodir para 94, pullback 112, pullback 130. Aí vocês só vão conseguir pegar o Bitcoin numa corretiva mais contundente de 170 para 140. Aí os minerais vão falar que de 170 para 140 é tendência de baixa. Aí eles não entram e vão ter que pegar Bitcoin acima de 200. É simples assim. O preço vai precisar subir muito para encontrar vendedores em muito pouco tempo.
A Strategy, ela não é só uma compradora de Bitcoin, ela virou uma espécie de arquiteto do mercado. Ela criou instrumentos financeiros com emissões de ações preferenciais, bonds conversíveis, que permitem que investidores do mundo TradeFi alavanquem em BTC, sem precisar ir no exchange comprar BTC. Cada novo instrumento que a Strategy emite é mais um duto gigantesco institucional para fluir toda essa montanha do M2 em direção ao Bitcoin. E as pessoas não estão percebendo. Gente, entendam uma coisa. É questão de muito pouco tempo para vocês presenciarem uma das trações parabólicas de expansão do market cap do Bitcoin mais violentas da história. Por isso eu insisto com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert, que agora se fundiu com o Clube Ouro. Todas as funcionalidades estão numa plataforma só. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar o próprio Bitcoin. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Grande abraço. Fiquem com Deus.